Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo eu vou fazer uma análise de mais um Mopar, esse Plymouth Cuda de 1970, feito pela Highway 61, na escala 1:18. Então já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, fique comigo até o final desse vídeo, que esse carro realmente vale muito a pena a gente ver. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo, de deixar seu like e clicar no sino para as novidades. É isso aí então, vamos tirar esse carro da caixa para podermos ver melhor. Muita gente fala que o primeiro Pony Car foi o Mustang, foi lançado em 1964, mas isso não é totalmente verdade, porque alguns meses antes foi lançado o Barracuda, no final de 63, feito a partir do Plymouth Valiant. Era um carro com um desenho fastback, na verdade os primeiros Barracuda, na minha modesta opinião e para o meu gosto, não eram os carros mais atraentes que existiam na época. Provavelmente o Mustang tenha levado essa fama pelo alarde que foi feito do lançamento dele e também pelo design dele, que era realmente muito atraente. Ele não ser só um carro barato, mas ser um carro barato, atraente. Ele acabou conquistando um mercado que o Plymouth Barracuda não conquistou logo no começo, embora também fosse muito bom. O Plymouth Barracuda, de 63 até 69, era uma derivação do Plymouth Valley, que usou também com o Dodge Dart o que a gente chamava de A-Body, que era aquela carroceria que nós conhecemos nos nossos modelos do Dodge Dart. Na verdade, o nosso Dodge Dart é a mesma carroceria que começou nos Estados Unidos em 1967. 66 para baixo era um outro estilo de carroceria, assim como era também nos Plymouth Valiant. Um modelo do Plymouth Valiant é visto naquele filme Encurralado, aquele carro sedã vermelho, muito parecido com o Dodge Dart sedã, mas é a versão Plymouth do Dodge Dart. O Barracuda, por outro lado, era uma espécie de versão fastback Plymouth do Dodge Dart, porque afinal de contas era como se fosse algo meio parecido com o Valiant Fastback, só que com frente e traseira bem definidas. Afinal de contas era um produto à parte, apenas derivado daquele Dodge. Como eu já devo ter comentado em alguns outros vídeos, é bem possível que os nossos Darts tenham tido painel inspirado no painel do Barracuda 68, 69, aquele painel de mostradores redondos que nós temos nos nossos Dodge Dart e Charger, são mais uma herança do painel do Plymouth Barracuda que dos Dodge Dart 67 até 69, que tinham aquele velocímetro horizontal que nós nunca tivemos nos Darts daqui. A partir de 1970, o Cuda passou a compartilhar o E-Body, esse tipo de carroceria, com o Dodge Challenger, embora os dois carros tivessem carrocerias distintas. O Cuda tinha, por exemplo, o detalhe da vigia lateral traseira um pouco mais reta, as linhas dele eram um pouco diferentes das do Challenger, a curvatura ali perto da coluna B, entre a coluna B e a coluna C, também era mais acentuada que o Challenger, tinha uma identidade própria, assim como o Challenger tinha a sua. Mas eram dois carros de porte e desenhos muito parecidos, capôs parecidos, tinham muitos detalhes assim, bastante comuns entre um modelo e outro. Inclusive os painéis interiores tinham muitas semelhanças mesmo entre os dois carros. O E-Body foi de 1970 até 1974, quando tanto o Barracuda quanto o Challenger foram definitivamente aposentados por questões de regulações de desempenho e crise do petróleo que acabaram inviabilizando esses carros. Esse carro é um de 600 produzidos, uma qualidade excelente. Eu gosto muito desses Mopars. Uma coisa que me chama muita atenção neles, esse estilo meio bandidão, assim como esse Cuda, com essas calotas estilo Dog Dish. Essa lateral dele lembra bastante a de Challenger. Então o Dodge Challenger foi um carro de vida curta, dos 70 até 74, e o Barracuda veio de 1963. A frente do Cuda é feita com bastante cuidado. Essa grade aparentemente é uma simulação de uma grade, não é uma grade mesmo, feito como acontece naquele modelo de 1972 e também no modelo de 1971. 71 são gradinhas, essa aqui é uma malha bem fininha, então provavelmente não seja uma grade mesmo. Esses dois grampos que seguram o capô para que ele não abrisse mesmo no carro original, ele tinha aqui o trinco, mas tinha esses dois trincos auxiliares, o que era muito comum nos carros potentes da época dos anos 70. Inclusive nos carros nacionais, esses acessórios eram colocados também nos Mavericks,
Opalas até 74, Dodge Charger, Darts realmente tinham motores potentes e capô que abria nessa direção. Detalhes que ficam muito bonitos no Plymouth Cuda. No caso desse preto, bem brilhante, contrasta bastante com esse cinza aqui na grade, com essas luzes auxiliares aqui, dois faróis auxiliares aqui embaixo e os faróis simples, como acontecia no modelo de 72 até 74. A diferença aqui do modelo 72 a 74, este meio aqui que divide as duas grades era mais largo, ele se estendia até aqui, era meio trapezoidal, com aberturas verticais aqui nesses dois lados. E as grades eram mais curtas, porém mais altas. Essas aberturas, esses chanfros aqui com grades e luzes auxiliares não existiam nos modelos de 72 a 73. Eu em breve pretendo fazer um comparativo entre este modelo e o modelo de 72 para nós podermos ver as semelhanças e diferenças. Mais interessante ainda vai ser um outro comparativo que eu pretendo fazer, que é entre este modelo, o 71 e o 72, para que nós possamos observar cada um desses detalhes. Aqui com o capô aberto, o cofre do motor do Cuda. Ele é um 426 Hemi, que era realmente um motor de muita potência na época, era cerca de 427 HP. Era o motor de mais alto desempenho que existia na Chrysler. Apesar de existir também o 440 Magnum, esse Hemi acabava produzindo mais potência do que o 440. Esses carros em 72 ficaram restritos a motores menores com menos potência, por conta não só da crise do petróleo, mas com os regulamentos de controle de poluição que passaram a vigorar nos Estados Unidos. Então, por isso, muita gente diz que a década de 70 foi a década que sepultou os muscle cars. É simplesmente inacreditável o nível de detalhamento que esse carro tem nesse cofre do motor. O motor Hemi foi feito com o Hemi Orange, que é a cor original dele, é a cor correta mesmo do motor. Os reservatórios, os cabos, o alternador, as mangueiras aqui foram todas muito bem reproduzidas, os cabos de bateria, a própria bateria. Isso aqui é uma hastezinha que eu tive de colocar porque esse capô infelizmente não está segurando aberto. Esse sistema de molas aqui, apesar de simular bem o que acontece com o carro de verdade, acho que está simulando também o que acontece com os carros velhos. Essas grades aqui dessa tomada de ar, desse scoop aqui da carburação, também estão muito bem reproduzidas. No geral, o cofre desse motor, o radiador, a tampa do radiador, os selos de fábrica, são todos reproduzidos com bastante cuidado e com bastante realismo. Tomada de ar do Cuda, essa churrasqueira fica embutida embaixo do capô. Pelo interior do carro, nós podemos perceber a superioridade desse modelo da Highway 61 mais antiga quando comparada com a Highway 61 mais nova, agora sob controle da Greenlight. O modelo da Greenlight, que é o 72, o outro modelo que eu mostrei da outra vez, tem um painel de qualidade bem inferior a deste aqui. Por exemplo, esses instrumentos que no outro são só adesivos, aqui são realmente de baixo relevo, como eram feitos no carro original. Eles têm um baixo relevo em relação ao painel, com uma moldura, essa moldura prateada ou cromada, dependendo do caso, com os botões bem simulados, e lá no fundo um decalque plastificado que simula bem o instrumento com a lente em cima dele, com um realismo muito grande que a gente não vê nos Highway 61 feitos nos dias de hoje. Nesse carro, esse aqui é o E-Body, que era outro tipo de carroceria, um pouco mais ojuda, mais encorpada, mais ou menos do mesmo comprimento da carroceria A, que é o A-Body do Dart. Os 3 pedais, o acelerador, o freio e a embreagem, é um carro mecânico, é um 4 marchas no assoalho, 4 on the floor, junto com o 426 Hemi, a combinação mais brava que existia na época. O carpete dentro do carro é muito bem feito, os bancos têm a textura correta, tecido que existia na época, e também os cintos com as fivelas aqui foram bem reproduzidos, como acontece no caso daquele carro. O painel da porta também é muito bem feito, com o retrovisor bem proporcional, e os assentos aqui têm encostos que basculam para frente e simulam bem o que acontece no carro original. O fechamento das portas é perfeito, bem ajustado. Essa pintura tem pequenas asperezas, em alguns poucos locais, detalhes bem localizados mesmo, que talvez com polimento eu consiga reparar sem grandes problemas. No geral, a qualidade da pintura desse carro é muito bonita mesmo. Ele só não foi polido, mas ele tem um brilho inacreditável que eu não consigo mostrar tão bem na filmagem quanto ele é ao vivo aqui. A maçaneta é uma peça à parte e muito bem reproduzida. Aquilo que eu comentei no vídeo do Mustang 78, da Greenlight, mais alguns detalhes, como aquela alavanca de câmbio, Pistol Grip, que era muito comum nos Mopars, era um opcional bem interessante na época. A tampa do porta-luvas aqui que do Highway 61 abre, né?
Acontece a mesma coisa com aquele modelo feito pela Greenlight, isso aí foi um detalhe que não foi perdido. O cinto aqui como do outro lado, os outros detalhes aqui dos bancos, como eu já mostrei, forração do teto com a luz de cortesia, os para-sóis, o espelho, todos os detalhes muito bem feitos nesse carro. Aqui na traseira desse carro, essa lanterna que era muito bonita em 1970, em 1971 ela passou a ser separada aqui no meio por uma espécie de uma divisão, os gomos aqui da ré dos gomos da luz. Essa lanterna é muito bem feita em acrílico, emoldurada toda por cromados, simula bem a parte refletiva da outra parte que estaria apagada. Isso é um detalhe muito agradável mesmo que a Highway 61 sabe fazer muito bem. As saídas duplas de escape com saídas retangulares bem largas, eram aqui meio integradas à traseira do carro, e esse para-choque muito bem feito com cromado de altíssima qualidade, assim como essa moldura cromada aqui no chapão traseiro que era todo feito com um acabamento que parecia aquele ABS, como se fosse uma faixa de vinil na traseira do carro. Essa placa lembra muito as nossas placas antigas amarelas de 2 letras e 4 números. As duas dobradiças da tampa traseira, muito bem feitas, com realismo muito grande, e as instruções do macaco aqui na tampa com os reforços corretos. Ali dentro do porta-malas, do lado esquerdo o macaco, no centro o step, que era aquele step esvaziado com cilindro para ele encher rápido, a trava do step. E aqui dentro um saquinho plástico com 2 grampos, que são os grampos do capô. Na verdade eu peguei aqueles 2 dos extras de um Dodge Dart que eu tenho, que eu usei esse carro porque eu pensei que ele tivesse 100. Quando eu abri o porta-malas é que eu vi que eles não tinham nem sido tirados ainda do pacote. A Highway 61, nesses modelos mais antigos, costumava mandar um jogo extra de grampos do capô. Então ficam aí, estão guardados, não vão ser perdidos. O tapete do porta-malas é bem simulado também, né? Num porta-malas pequeno. Na verdade esse carro era para desempenho. Detalhes muito agradáveis desse carro: a roda de aço com a calotinha estilo Dogdish, os pneus Goodyear, aqui o bico para encher o pneu, que é uma das exclusividades da Highway 61, e essa faixa Hemi, feita aqui em preto fosco, que acabou contrastando com preto brilhante, ficou muito bonito mesmo nesse carro. O olho de gato aqui é uma peça de acrílico, o da frente também, só muda a cor, e os detalhes ali da suspensão, do escape, que a gente consegue ver como acontece num carro de verdade. O carro por baixo, o Cuda, como os Chryslers em geral, era um monobloco. A base do carro com as longarinas dianteiras todas feitas numa peça só. Então, aliás, esse era um dos grandes apelos das propagandas da Chrysler na época, que era serem feitos carros com uma estrutura sólida, com tudo soldado, tudo muito bem solidarizado, em vez de ter um chassi parafusado a uma carroceria. As duas coisas têm vantagens e desvantagens, não vou nem discutir isso agora, mas o monobloco da Chrysler era realmente um apelo muito grande nos comerciais da época por conta de ter uma estrutura sólida para os carros. No caso dessa miniatura, os detalhes são de uma riqueza muito grande. Aqui a saia dianteira, o motor feito em Hemi Orange, com o motor de arranque feito em outra cor, câmbio de outra cor, os escapes, os silenciadores, tanto daqui do meio quanto os traseiros, feitos em cores diferentes, então cada coisa com a sua cor, cada item com a sua cor. Aqui no meio uma cor mais de primer, nas laterais uma cor mais da carroceria. Esses furos aqui são herança dos Highway 61 mais antigos, que vinham parafusados numa base. Este aqui já vem naquela base de plástico envolvente, que na minha opinião é muito melhor, porque além de não obrigar a fazer furo no carro, segura muito bem o carro na caixa e protege muito bem. Um outro detalhe muito bacana dos Highway 61, alguns modelos, são essas aqui que são feitas à parte, são feitas com arames mesmo. Não são simplesmente feitas em relevo no chassi e pintadas ou não pintadas, feitas de qualquer jeito. Então é isso que difere, por exemplo, esta miniatura do Cuda de uma miniatura desse mesmo Cuda feita pela Ertl, por exemplo. Uma miniatura desse carro feita pela Ertl não teria um porta-malas que abre, não teria uma parte de baixo tão detalhada quanto essa aqui. A suspensão desse carro também é funcional, as rodas externas são como em todos os modelos 1:18, mas o realismo das peças é muito melhor, o acabamento é mais refinado, o cromado é de uma melhor qualidade, os parafusos de fixação são mais discretos. E outra característica muito interessante dos Highway 61 é o cardan funcional. Conforme nós giramos a roda aqui, o cardan também gira acompanhando o movimento delas. Isso é um detalhe muito bacana que não é em todas as marcas que nós vemos, só nos Highway 61 e nos Ertl Authentics. Até mesmo nos Lane Exact Detail e nos Auto Art, que são bem sofisticados, assim como nos Sunstar Platinum
esse tipo de detalhe não aparece. Só mesmo nessas marcas, nos GMP também, Acme, essas outras. Até mesmo alguns modelos desses feitos pela Acme hoje tem o cardan fixo. Analisando esse carro de 0 a 10, realmente não tem como não dar um 10 para ele. Os defeitos que ele tem são devido à idade, porque afinal de contas é um modelo relativamente antigo, mas no geral muito bem feito, muito bem detalhado, como todo Highway 61 é. Os Mopars feitos pela Highway 61 não só são carros muito caprichados, como são modelos também escolhidos a dedo, modelos da Highway 61. Não só pela qualidade. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as visualizações. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Aproveite também para deixar seu like, seu comentário, compartilhar o vídeo e clicar no sino para as novidades. Deixe também aí embaixo seu comentário a respeito do vídeo do carro. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.